Vamos ler a palavra de Deus, que está em Colossenses, no capítulo 4, versículo de número 7 e 8. Colossenses, capítulo 4, versículo de número 7 e o versículo de número 8. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, que vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Apenas esses dois versículos, mas que certamente são extremamente relevantes para a vida de cada um de nós. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos nesta manhã, para louvarmos o Teu nome, desfrutarmos da comunhão contigo, do relacionamento com os irmãos e também ouvirmos a Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está entre nós e pedimos, ó Pai, que o Senhor de fato nos abençoe. Ó Deus, nós estamos certamente na dependência do Senhor e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem pessoas que nos inspiram na vida cristã, que nos ajudam na caminhada cristã. E certamente você e eu já reconhecemos que estas pessoas, elas nos inspiram pelo amor que elas demonstram a Jesus e também nos inspiram pelo amor que demonstram à igreja de Jesus. Isso nos ajuda a permanecer firmados no Senhor. E aí, a pergunta que eu gostaria de fazer inicialmente, passando por este tema, a qual nós vamos trabalhar aqui nesta manhã é: quem é essa pessoa ou quem são essas pessoas para você? Quem é a pessoa que lhe inspira pelo amor a Jesus e também por amor à igreja de Jesus? Quem são as pessoas que lhe inspiram por mostrarem amor à igreja de Jesus e também ao Senhor Jesus Cristo? De fato, nós poderíamos conversar muito tempo a respeito disso, lembrando das pessoas que de fato nos inspiram. Eu tenho algumas pessoas que me ajudaram na caminhada cristã simplesmente por demonstrarem amor por Jesus e por sua igreja. Existem várias pessoas, e eu sei que você tem também pessoas assim. Tíquico foi uma dessas pessoas para o apóstolo Paulo. Tíquico foi um companheiro do apóstolo Paulo. Tíquico foi alguém a qual o apóstolo Paulo esteve juntamente com ele, trabalhando, ou Tíquico com o apóstolo Paulo, para o Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos algo extremamente relevante, porque nós precisamos entender a vida deste homem, a biografia revelada nas Escrituras deste homem, para que possamos extrair do texto a qual nós lemos lições extremamente importantes para cada um de nós. A palavra de Deus vai falar a respeito desse homem, em Atos capítulo 20, versículo 4, que esse homem estava ao lado do apóstolo Paulo, enquanto Paulo estava na sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo, depois de passar por uma situação tanto quanto complexa ali na cidade de Éfeso, diz a palavra de Deus o seguinte, Atos 20, capítulo 20, versículo 1. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os seus discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. E havendo andado por aquelas terras, exortando com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhando até a Ásia, Sópater, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. A primeira informação na Escritura que nós temos a respeito deste homem é que ele era um missionário. Ele estava diante do apóstolo Paulo, diante da comitiva do apóstolo Paulo, pregando o evangelho do Senhor. E como nós conhecemos bem o contexto cristão naquela época, não era fácil pregar o evangelho nessa situação.
Não era fácil pregar o evangelho, não era fácil ser um missionário, ainda não é fácil pregar o evangelho, ainda não é fácil ser um missionário. No entanto, ali naquele contexto, pela leitura das Escrituras, nós vemos várias questões que dificultam ainda mais a pregação do evangelho. Neste contexto, eles tinham acabado de passar por uma situação na cidade de Éfeso. Mas esses homens, a qual destaco Tíquico, estava junto do apóstolo Paulo, estava pregando o evangelho, trabalhando pelo Senhor Jesus, pela igreja de Jesus, pelo reino de Jesus. E é interessante porque de todo essa informação nós vemos que, além de ser missionário, Paulo encarrega Tíquico de ser o seu mensageiro ou uma espécie de carteiro. Os comentaristas, os estudiosos são quase que unânimes em dizer que Tíquico foi aquele que entregou a carta à igreja de Colossos e também entregou a carta à igreja de Éfeso. E quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo a qual nós lemos, Colossenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz que ele enviou Tíquico para um fim. E qual fim? Saber do estado que o apóstolo Paulo se encontrava, para que ele também pudesse encontrar os irmãos, saber o que os irmãos estavam passando, e ao saber o que os irmãos estavam passando, consolar o coração dos irmãos. Mas o versículo de número 7, meus irmãos, traz informações a respeito de Tíquico, que o apóstolo Paulo o adjetiva, que é muito interessante quando nós colocamos em paralelo com aquilo que Paulo escreve aos Efésios. Quando nós voltamos à palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículos 21 e 22, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo as mesmas coisas para a igreja de Éfeso, aquilo que ele disse a respeito de Tíquico para a igreja de Colossos. Ou seja, Tíquico não mudava. Tíquico, em sua postura, era alguém íntegro. Tíquico, em sua postura, era alguém que Paulo dizia: olha, ele é um irmão amado, ele é um conservo, ele é também alguém que está junto comigo, um fiel ministro, versículo 21 de Efésios capítulo de número 6. E Paulo o envia para Éfeso para fazer a mesma coisa que ele o enviou para fazer em Colossos, ou seja, isso diz muito a respeito de quem a pessoa é. O apóstolo Paulo o envia para entregar a carta aos colossenses e falar do estado e saber o estado que aqueles irmãos estavam. E faz a mesma coisa ao enviá-lo a Éfeso. Quando ele envia Tíquico a Éfeso, é para consolar o coração daqueles irmãos, para falar a respeito do apóstolo Paulo e também para saber como aqueles irmãos estão. Tíquico era alguém íntegro. É interessante porque quando nós olhamos a palavra de Deus, os companheiros do apóstolo Paulo são muitos. Existe um Demas que é chamado pelo apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses mesmo, e também na carta que Paulo escreve a Filemon, de cooperador. Mas no final da sua vida, o apóstolo Paulo vai relatar algo extremamente triste a respeito deste Demas, que Demas amou o presente século e o abandonou. Mas Tíquico não. Quando Paulo escreve para Éfeso, a igreja que se encontrava em Éfeso, para a igreja que se encontrava em Colossos, Paulo diz as mesmas palavras a respeito de Tíquico. E é importante nós também ressaltarmos, meus irmãos, que este homem, além de ser um companheiro de viagens, além de ser um missionário, além de ser uma espécie de carteiro, de mensageiro, esse homem estava disponível para ajudar a igreja do Senhor, seja qual fosse a demanda. Em Tito, capítulo 3, versículo 12, nós vemos a palavra de Deus mostrando que o apóstolo Paulo planejou enviar Tíquico a Éfeso para que pudesse auxiliar, a Creta, para que pudesse auxiliar a Tito na missão do Senhor. Tito capítulo 3, versículo 12, diz a palavra de Deus: quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicápolis, porque deliberei invernar ali.
esse homem estava disponível não só para entregar cartas, mas para ajudar a igreja do Senhor conforme a demanda. Tanto que quando o apóstolo Paulo chama Timóteo para estar ao lado dele, porque de fato o tempo da sua partida era chegado, Paulo diz o seguinte: Timóteo, vem depressa ter comigo. Isso está no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 9. Venha depressa. Demas me desamparou, ele amou o presente século, mas eu enviei até você Tíquico. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Eu enviei Tíquico para estar em seu lugar, para fazer a obra que você está fazendo aí. Venha ter comigo, porque eu preciso de pessoas e preciso que você esteja ao meu lado. Lucas está comigo, mas eu preciso que você esteja comigo também. E para que a obra do Senhor não pare neste lugar, e de fato não pararia, eu enviei Tíquico para poder assumir o seu lugar. Eu enviei Tíquico para estar junto de você, Timóteo. Então, meus irmãos, é interessante que as informações a respeito desse homem pintam para nós um quadro muito interessante a respeito de como ele se portava na obra do Senhor, a respeito de como ele se colocava diante de Deus com alegria, e não só com alegria, mas com prazer, com entusiasmo, com toda a disposição de ajudar o Senhor. E é interessante porque a tradição vai sugerir que ele se tornou pastor na igreja de Colofão, que é uma igreja, ou melhor, uma cidade que ficava na província da Ásia Menor. E logo após o apóstolo Paulo ter morrido, então este homem vem a ser o pastor, segundo aquilo que os registros mostram, desta igreja, nesta cidade, e a sua morte foi uma morte como de um mártir. Ou seja, não negou o Senhor Jesus Cristo, colocou a sua vida à disposição do Senhor como missionário, como mensageiro, como um ajudador da igreja do Senhor. E é, meus irmãos, diante da vida deste homem, que nós vemos algo impressionante para cada um de nós. Este homem é um servo que é amoroso e que nos ensina a amar e também a servir. Nós vemos os adjetivos que o apóstolo Paulo usa para se referir a este homem. E esses adjetivos, meus irmãos, nos ensinam lições que são preciosíssimas. E a primeira delas é que o amor deve definir cada crente em Jesus. Veja a palavra que o apóstolo Paulo usa para se referir a Tíquico: amado. E a palavra no idioma grego é agapetos, que significa alguém cujo amor não mede esforços para ser demonstrado. Além de ser um irmão amado pelas pessoas, Tíquico era alguém amável. Ou seja, alguém cujas pessoas gostavam de estar perto. Tíquico era amável. Por isso ele era amado pelos irmãos. Veja, meus amados, quando nós estamos diante de uma pessoa como essa, nós precisamos nos perguntar de fato, o que define uma pessoa como amável? O que define uma pessoa como alguém que é amável? Certamente não é a concordância indiscriminada dos nossos tempos. Alguém vai dizer que para sermos amáveis, para amarmos as pessoas, nós precisamos concordar com absolutamente tudo que as pessoas dizem. Se eu discordo de você, isso já é uma prova de que eu não te amo. Os irmãos sabem o contexto que nós estamos vivendo. É um contexto muito complexo. No entanto, Dr. Royal Kuiper, em seu livro Capital Moral, ele traz uma informação tanto quanto interessante para que os relacionamentos possam dar certo na sociedade hoje. Ele diz que nós precisamos estar diante das pessoas de modo preocupado e intencional. Logo, se nós transferirmos esta verdade para uma pessoa amável, ser amável, portanto, significa nós estarmos próximos a alguém de modo preocupado, de modo intencional, de modo a qual nós estamos diante de uma pessoa e nós realmente queremos saber como aquela pessoa está, por aquilo que ela está passando, como nós podemos ajudar esta pessoa. Tíquico era um irmão amado. Ele era amado porque, veja, o apóstolo Paulo envia-o a 2 igrejas para que ele pudesse consolar o coração dos irmãos.
Veja, meus irmãos, alguém cujo a vida é amável, sim, essa pessoa é levada a lugares, e esses lugares, sim, mostram o quanto essa pessoa pode ser relevante ali, não por aquilo que ela pretensiosamente acha que tem, não, mas por aquilo que ela é, alguém amável, alguém que está diante das pessoas, de modo preocupado, de modo intencional. É um amor que não mede, meus irmãos, qualquer tipo de característica, qualquer tipo de situação para que possa ser demonstrado aos outros. É um amor que de fato se assemelha ao amor de Deus por nós, que não mede condições. O fato é que às vezes nós demonstramos amor por aqueles que estão mais próximos a nós. Em certo sentido, isso é verdadeiro. Em certo sentido, isso precisa de fato acontecer. No entanto, isso não pode ser o limite para a demonstração do amor. Porque sim, eu amo o pastor Hugo, eu amo o Adson, nós estamos juntos o tempo inteiro. Todos os dias nós estamos aqui na igreja juntos. No entanto, existem pessoas que não estão perto de mim, que não estão tão próximas a mim, que não têm a postura do pastor Hugo, a postura do Adson, a postura de alguns irmãos, a qual nós estamos mais próximos, a qual nós estamos vivendo ali no dia a dia por conta da labuta do ministério. Isso é extremamente comum. Existem pessoas que estão mais distantes e eu não posso demonstrar amor a essas pessoas que estão mais distantes com menos qualidade do que o amor que eu demonstro para aqueles que estão mais perto. Veja Tíquico, ele foi a Éfeso, ele foi a Colossos, ele foi à ilha de Creta, ele foi em vários lugares para poder demonstrar amor a essas pessoas. Pessoas as quais talvez ele não conhecia, pessoas talvez as quais ele conheceu ali naquele momento. O fato é que esse homem era alguém amável. E por que esse homem era alguém amável? Porque este homem demonstrava amor às pessoas de modo incondicional. Porque incondicionalmente esse homem foi encontrado pelo santo amor do Senhor Jesus Cristo. Porque incondicionalmente esse homem foi amado pelo Senhor, e aquilo que nos diz na primeira carta de João, nós entendemos que ele nos amou primeiro e por isso nós amamos. Tíquico foi inundado pelo amor do Senhor Jesus, e ao ser inundado pelo amor do Senhor Jesus, foi um canal usado por Deus para jorrar o amor de Jesus na vida de outras pessoas, e é isso que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida como crentes em Jesus. O amor precisa ser uma definição de quem nós somos. Tíquico era amável porque provou do amor do Senhor Jesus Cristo. Esse amor incondicional, esse amor que não mede esforços para amar, esse amor que vai, esse amor que age, esse amor que sai do campo teórico e vai para o campo físico, esse amor que sai da mente, que está no coração, mas que também vai para os pés, mas que também vai para as mãos, este amor que de fato mostra o quanto nós somos amados pelo Senhor Jesus. Paulo diz, Tíquico é um irmão amado, e o amor deve nos definir de fato. No entanto, quando nós continuamos olhando para a vida deste homem, vemos uma segunda verdade muito interessante, meus irmãos. O serviço em unidade, preste atenção nisso, o serviço em unidade deve ser uma marca nossa. Serviço em unidade. O apóstolo Paulo vai dizer que Tíquico é um fiel ministro, pistos diáconos, que é algo semelhante a um serviçal de alta confiança, se formos traduzir literalmente. Um serviçal que é muito confiável. Alguém que você coloca dentro da sua casa, que você não tem problemas de deixar a sua carteira com algum valor em cima da mesa, porque essa pessoa não vai pegar. Eu lembro de uma vez um irmão contando que ele estava escolhendo a pessoa que trabalharia com ele em sua casa, né? E ele fazia exatamente esse teste. E aí ele colocava a carteira lá e sempre sumia uma quantia, infelizmente. Mas teve um dia que ele colocou a carteira lá, uma nova pessoa, e aí esta pessoa
não pegou o dinheiro, na verdade, juntou todas as coisas que estavam em cima da mesa, guardou tudo direitinho e ligou para a pessoa falando assim, olha, em cima da sua mesa tem isso, 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 isso e isso. E aí ele estava fazendo o teste, obviamente, disse, por que você não pegou esse dinheiro aí para você? Aí ele falou, porque eu honro o meu Senhor Jesus, e o Senhor Jesus não me deixa fazer uma coisa dessa. Então o que o cara disse? Você está contratado, você vai trabalhar com a gente. Não quero que você saia de dentro da minha casa mais. Testemunho do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo usa a palavra pistos para poder identificar, ou melhor, adjetivar Tíquico, ele está falando que é alguém de alta confiança, alguém que serve de alta confiança, é alguém tão confiável para o apóstolo Paulo, que Paulo vai chamar de sindoulos. E eu estou usando esses termos aqui, meus irmãos, justamente para poder mostrar a profundidade das palavras que Paulo usa para descrever esse servo do Senhor. É como se fosse um escravo junto no serviço e na labuta do seu senhor. Um escravo que serve junto, que nós traduzimos, ou os tradutores traduziram para nós como conservo. Alguém que está na labuta do Senhor, alguém que está na seara do Senhor e que não faz absolutamente nada do que o Senhor não tenha dito para fazer. Faz aquilo que o seu Senhor manda fazer. E aqui é importante dizer que o apóstolo vai destruir todas as ideias pretensiosas sobre superioridade. Paulo vai dizer o seguinte, que Tíquico é um fiel ministro, um conservo no Senhor. Ou seja, Tíquico serve juntamente comigo. Paulo simplesmente exclui qualquer tipo de superioridade pretensiosa. Ele tira isso e diz, Tíquico é alguém que serve comigo. Eu estou em igualdade com Tíquico. E é por isso que fica claro quando o apóstolo Paulo vai chamar Tíquico de irmão. Irmão, é um tratamento tão bonito que nos nossos dias tem se perdido. Tem se perdido pelo fato que às vezes a gente chama o outro de irmão para poder ter uma conversa mais formal. Não, meu irmão, porque não é assim. Não, meu irmão, porque as coisas não... Não, meu irmão. E quando nós chamamos pelo nome, parece que nós estamos mais próximos. Só que esse tratamento mostra que eu e você, quando nos tratamos como irmãos, nós estamos falando às pessoas que estão ao nosso redor e também perto de nós o seguinte, olha, nós fazemos parte da família de Deus. Nós fazemos parte de uma família apenas. E esta família é a família de Deus. E Tíquico tem esta palavra usada pelo apóstolo Paulo para descrevê-lo. E é aqui, meus irmãos, que nós encontramos algo um tanto quanto importante para nós. Nós encontramos algo um tanto quanto interessante para nós. Apenas a veracidade da nossa unidade, do nosso tratamento, tornará em nós a confiabilidade entre nós uma realidade. Enquanto nós vivemos uma unidade verdadeira, a nossa confiança aumenta. Porque à medida que eu estou trabalhando juntamente com os irmãos trabalhando juntamente com a igreja, com o pastor, com o ministro, com os líderes de ministério, etc, 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 etc. Quando nós vivemos isso de modo verdadeiro, intencional e preocupado, demonstrando amor, a confiança entre nós começa a aumentar. Então nós podemos tratar uns aos outros como pistos adelphos, ou seja, irmãos confiáveis, irmãos que estão diante do serviço do Senhor e que se colocam diante do Senhor também em confiança no Senhor e uns com os outros. É por isso que crentes em Jesus, no serviço que desempenham para o Senhor, devem ser confiáveis. O Senhor deve de fato olhar para nós e ver a confiança que transborda entre nós. É por isso que Paulo usa essa palavra essas palavras para descrever Tíquico, um irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. E ele vos fará saber, diz o versículo 7, o meu estado.
Ele falará para vocês como eu estou vivenciando aqui as situações. E certamente Tíquico foi enviado por Paulo à igreja de Colossos para ajudar nas muitas heresias que estavam se reunindo ao redor daquela igreja, nas muitas questões que aquela igreja estava enfrentando, e a principal delas era simplesmente negar a obra e a pessoa, tanto divina, de Jesus Cristo. Então Tíquico é enviado ali para poder auxiliar. Tíquico é enviado ali para falar do estado do apóstolo Paulo, para entregar a carta e para ajudar aqueles irmãos. Meus amados, para que de fato a marca entre nós seja o serviço em unidade, algumas constatações bíblicas são necessárias. A primeira delas é o seguinte: nós somos irmãos. Nós somos irmãos. E você que é irmão sabe que às vezes dentro de casa acontece algumas coisas, né? Ai, meu Deus. A gente não teria tempo para falar das coisas que acontecem, né? Enfim, irmãos às vezes brigam. Irmãos às vezes ficam sem conversar. Isso não deve ser assim. Ficar sem conversar. Porque as desavenças vão acontecer, porque somos diferentes. Às vezes pensamos de formas diferentes. Mas nós não deixamos de amar aqueles que são da nossa família. Sabe aquela coisa? A gente briga aqui, mas se encostar a mão, o negócio fica sério. É assim ou não é? Na escola é assim, né? Era assim na escola, é assim ainda, é assim em qualquer lugar. O fato é que quando nós entendemos que somos irmãos, nós arrumamos jeito de resolver as coisas que de fato trouxeram desavenças entre nós, porque somos irmãos. E o que nos une não é simplesmente um laço sanguíneo no DNA, o que nos une é o laço sanguíneo que foi derramado na cruz do Calvário. É o sangue derramado na cruz que nos une. E é o sangue derramado na cruz que nos dá a condição de nos chamarmos de irmãos. É o sangue da cruz. Essa é a primeira constatação. A segunda, nós somos servos. E servos que servem em conjunto. E às vezes, quando nós estamos servindo em conjunto, as coisas acontecem de modo que um discorda aqui, outro discorda ali, mas se nós estamos focados em fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos manda fazer, meus amados irmãos, nós colocamos a nossa vida em disposição do Senhor e nos colocamos no nosso lugar, falando: eu sou um servo, e aquilo que o Senhor Jesus Cristo estabelecer, está estabelecido e pronto, acabou. É interessante quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja, enquanto estava servindo, o Senhor acrescentava pessoas, e graças a Deus isso tem acontecido entre nós. Louvado seja Deus, o Senhor tem acrescentado pessoas aqui, mas é fato que nós precisamos refletir a respeito de algo. Nós somos servos que servem em conjunto, nós somos conservos, nós estamos servindo juntos. E se nós somos irmãos, se nós somos servos, nós precisamos entender esta verdade que eu acabei de dizer. Nós estamos no mesmo barco. E louvado seja Deus, esse barco não vai afundar. Quem está no barco? Jesus Cristo de Nazaré. E como é que ele está no barco? Descansando. Descansando, tranquilo. O barco não vai afundar de modo nenhum, porque Jesus Cristo está nele. Mas a gente está junto, mas a gente está aqui, semelhante à Arca de Noé. Aí a nossa imaginação floreia, né? Como é que era dentro da Arca de Noé? Todo mundo já se fez essa pergunta. Como é que era dentro da Arca de Noé? Quente, úmido e fedido, né, pastor? Mas era dentro da arca que tinha salvação, sim ou não? Pois é. Nós somos irmãos, servos do Senhor, e nós estamos juntos no trabalho do Senhor.
Mas ainda vejo algo muito importante para nós. Consolar e encorajar deve fazer parte da nossa identidade. Eu dizia que o amor deve nos definir, a nossa marca deve ser o serviço em unidade e que consolar e encorajar deve fazer parte da nossa identidade. O consolador, o encorajador habitava a vida de Tíquico. Quando Paulo o envia para Colossos e para Éfeso, o envia para ser um canal destas ações poderosas do Espírito Santo. Quando Paulo diz, Tíquico, eu preciso que você vá à igreja de Éfeso, entregue essa carta para eles e também console o coração daqueles irmãos. Quem é chamado de o Consolador no capítulo 16 do livro de João? O Evangelho de João mostra que é o Espírito Santo, e o radical da palavra que Paulo usa para dizer a Tíquico o que ele deveria fazer é o mesmo radical usado na palavra parácletos, que mostra alguém que é encorajador, alguém que é consolador, alguém que está motivando os irmãos, não pelas coisas erradas, não, mas motivando por causa do sangue da cruz. Então Paulo envia Tíquico a essas cidades, também envia a Creta, para poder encorajar aqueles irmãos, para consolar aqueles irmãos. É por isso que lá no versículo de número 8, Paulo diz, eu vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, outro irmão amado e fiel, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Veja, Paulo envia Tíquico juntamente com Onésimo. Paulo sabia que a menção tinha que ser feita em conjunto. Envia eles para consolar o coração daqueles irmãos. E por que Paulo envia ele para também, além de entregar a carta, consolar o coração daqueles irmãos? Porque Paulo sabia o que era receber conforto do Senhor por meio da vida de irmãos. Veja 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 a 7. 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 a 7. Quando a palavra de Deus nos diz, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso, ou seja, foram tribulações, lutas, perigos. E no início dessa carta, Paulo diz que um perigo que quase o fez desistir, ou melhor, desesperar da vida. Então, perigos. Não tivemos repouso algum, antes em tudo fomos atribulados. Esse texto é maravilhoso, esse é um dos versículos que eu mais gosto no Novo Testamento. Por fora combates, por dentro temores. Mas, preste atenção no verso 6. Mas Deus que consola, quem consola, irmãos? Deus. Mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vida de Tito. Ou seja, Paulo sabe o que é receber consolo de Deus por meio da vida dos irmãos. Deus consolou o apóstolo Paulo e também as pessoas que estavam com ele por meio da chegada de Tito. Mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vida de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado por vós. Ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo diz no capítulo 1, ou seja, que nós somos consolados por Deus, para poder consolar outras pessoas com a consolação que nós recebemos de Deus. Paulo mostra a prática disso na vida de Tito. Deus consolou a Tito. Deus consolou Tito, e Tito veio nos consolar, para que nós também pudéssemos consolar vocês. Veja como o Consolador age por meio da igreja, através da vida dos irmãos. É através da vida dos irmãos. Paulo sabia o que era receber conforto e consolo do Senhor por meio da vida dos irmãos. Veja Filipenses capítulo 2, versículo de número 19. Versículo de número 20, Filipenses capítulo 2, versículo de número 19. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como um filho ao Pai. Ou seja, Timóteo era uma dessas pessoas na vida de Paulo, que consolava,
que estava encorajando, apesar de muito tempo da sua vida, ou uma parte da sua vida no ministério, Timóteo ficou desanimado e precisou ser consolado, tanto que Paulo escreve a sua segunda carta para ele. Então nós vemos Timóteo na vida do apóstolo Paulo também sendo canal de conforto do Senhor. Nós vemos também outra pessoa um tanto quanto interessante sobre a sua vida, que é Epafrodito, aqui mesmo no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, verso 25, julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Ou seja, Epafrodito foi enviado pela igreja para prover as necessidades do apóstolo. E quais eram as necessidades do apóstolo? Talvez a gente pense em necessidades financeiras, e realmente o apóstolo Paulo fala disso aqui nessa carta. Mas será que foi apenas necessidades financeiras? Gente precisa de gente, gente. Gente precisa de gente, gente. O texto continua dizendo, versículo 26, porquanto tinha muita saudade de todos vós, estava muito angustiado do que tivesses ouvidos que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Veja o que Paulo diz a respeito de Epafrodito. Não fazendo caso da sua vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Ou seja, os irmãos em Filipos não podiam estar junto do apóstolo Paulo, então enviou Epafrodito para ir a Roma, para ser consolo do Senhor na vida do apóstolo. Existe mais um exemplo, na segunda carta de Paulo, no capítulo 1, versículo de número 15, que diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 1, verso 15, bem sabeis isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me animou. Veja Deus animando o apóstolo Paulo por meio de um irmão. Onesíforo muitas vezes me animou. E não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E o quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Quantos exemplos de pessoas sendo agentes do consolo e do conforto de Deus na vida dos irmãos. E aqui, meus irmãos, existe uma constatação importante para nós. Que nós precisamos entender que ser um canal de conforto e encorajamento está vinculado ao quanto a nossa vida está à disposição do Senhor para que Ele nos use. Tíquico estava à disposição do Senhor, para que Deus pudesse o usar. Tíquico disse ao Senhor, eis-me aqui. Sim, se o Senhor está me enviando por meio da palavra que deu o apóstolo Paulo, eu irei, envia-me a mim, Senhor. Tíquico estava disponível para ser conforto e encorajamento, canal de conforto e encorajamento na vida daqueles que servem ao Senhor Jesus. E aí nós perguntamos a respeito da nossa própria vida. Será que nós temos sido este canal? Será que nós temos sido um canal de conforto e consolo na vida das pessoas que estão ao nosso redor, ou o contrário? O que nós estamos fazendo com as nossas palavras, principalmente aquelas a quais as pessoas que nós estamos falando não estão juntamente conosco. Será que nós temos sido canal de conforto e consolo? São ações poderosas do Espírito Santo. São ações maravilhosas do Espírito Santo. Ele é o Consolador e habita em nós. E nós podemos ser um meio a qual Ele vai jorrar este consolo e conforto na vida dos nossos irmãos. Nós precisamos pensar se estamos disponíveis para isso.
Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29, ele vai dizer: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Antes, precisa sair das nossas bocas as palavras que servem para animar, segundo a versão NVI. Palavras que servem para encorajar. Palavras que servem para motivar os irmãos. O ano de 2024 está acabando. E enquanto nós orávamos aqui, Adson disse: e se o Senhor Jesus volta hoje? Todo mundo falou amém. Glória a Deus, vamos embora, né? Partiu, vamos para o céu. Bom demais. Eu falei bom, né? É bom demais. Mas enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, nós temos uma missão. Enquanto desempenhamos essa missão, nós nos tornamos canais a qual o Espírito Santo há de consolar e confortar os irmãos que estão conosco na luta pelo reino de Deus. Por isso, primeiro, ame de modo intencional. Seja intencional da demonstração do amor. Seja intencional na demonstração do amor. Esteja do lado das pessoas de modo preocupado, interessado. Seja amável. Em segundo lugar, nosso serviço deve ser feito em unidade. Com servos, juntos, trabalhando para o Senhor e pelo Senhor, juntos na pregação do Evangelho, juntos enquanto mostramos às pessoas o que é a melhor mensagem do mundo, a mensagem de salvação, juntos, servindo ao nosso Deus, assim como Tíquico e muitos outros, como nós citamos aqui, uma lista gigantesca em Romanos capítulo 16, de pessoas que estavam ao lado do apóstolo Paulo, servindo ao Senhor. E aí a pergunta para o nosso coração, antes de orarmos: você tem sido instrumento do Espírito Santo para confortar e consolar pessoas? O Espírito Santo tem te usado para confortar e consolar pessoas? Como eu posso fazer isso, pastor? Coloque-se à disposição do Senhor. Busque o Senhor com verdade. Busque o Senhor com a intensidade que o Espírito Santo falará por meio da sua vida. Ele consolará por meio de você. Ele ajudará por meio de você. Ele motivará por meio de você. Por meio de cada um de nós. Para a edificação dos nossos irmãos e para a glória do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua santa palavra. Palavra infalível, palavra inerrante, palavra suficiente. Palavra que não precisa ser adulterada, palavra que não precisa ser atualizada. Palavra que é a verdade. Obrigado, Senhor, por este irmão nosso do passado, Tíquico, que é morto ainda fala por meio das suas obras. Obrigado, Senhor, porque através da vida deste homem, nós podemos ser encorajados pelo Senhor a vivermos uma vida de serviço em unidade, a amarmos as pessoas, a sermos canais de conforto e consolo na vida dos nossos irmãos e das pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de refletirmos na Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor nos ajuda, porque o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos tira daquele estado de acomodação. Obrigado, Senhor, por fazer isso conosco. Nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando aqui neste culto, para a glória do Senhor mesmo. E nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Muitas pessoas têm o hábito de fazer lista de resoluções e propósitos para o ano que está começando.
É um bom hábito, eu inclusive já preparei a minha. Por que você não considera a pregação que acabou de ouvir, quando você for pensar nos seus propósitos para o ano que em 2 dias começa? Sobre o amar intencional, sobre o servir em unidade, sobre o ser um instrumento de Deus para ser uma bênção na vida do outro. Quanto a gente pensa nas bênçãos que a gente gostaria de receber, às vezes a gente pensa nisso até mais do que devia. Pensar nas bênçãos que podemos ser, nas bênçãos que queremos ganhar e nas bênçãos que queremos dar. Mais bem-aventurada coisa, até onde eu me lembro, diz a palavra de Deus, é dar do que receber. Curve a cabeça, feche os olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre os servos do Senhor a cada dia, até o dia em que estaremos para sempre com Jesus. Que assim seja, em nome dele, todos dizemos amém. Amém.